seu filho não fala e você fica com uma dúvida, fica pesquisando. Será que meu filho não fala porque ele tem autismo? Você tem essa dúvida? Toda criança que tem um atraso de linguagem tem autismo? Você fica lendo, conversando com as pessoas e cada vez mais você vai descobrindo crianças que têm autismo e têm atraso de fala. E você quer saber se esse é o caso do seu filho? Se você tem estas dúvidas, esse vídeo é para você. Oi pessoal, eu sou Renata Bertagnoli Donadelli, fonoaudióloga há 19 anos. Sou especialista em linguagem e fluência, autora do método Orienta Mamãe, um método de estimulação de fala para as mamães estimular os seus filhos em casa. E durante estes anos, o que eu mais estudo e pesquiso é como orientar as mamães para poder estimular a fala dos seus filhos. Eu recebo muitas perguntas como essa. Eu recebo mamães que são as minhas alunas, aflitas, mamães que estão tristes, angustiadas, com esse medo. O que será que está acontecendo com meu filho? Por que que ele não fala? Se ele não fala, quer dizer que ele tem autismo? Então vamos entender. Por que que existe tantas dúvidas? Até porque o que as mamães me contam? Elas me contam que quando elas vão pesquisar lá no Dr. Google, eu chamo assim porque é assim que hoje as famílias se comportam. Muitas famílias acham que o Google é um médico. Então, se o Dr. Google falou, é o que está acontecendo. Cuidado! O Google não é médico, não tem um raciocínio clínico. Ele só tem ali muitas informações. Lembrando que quanto mais as pessoas procuram, mais o Google vai sugerindo algumas coisas. E é muito comum essa pesquisa, atraso de fala e autismo. E acaba o próprio Google te sugerindo isso, né? Que atraso de fala está correlacionado com o autismo. Na verdade, vamos pensar, né? Não está de total erro esta informação. Por isso que precisa ter discernimento e orientação. Por isso que eu estou aqui para te orientar. Porque nós temos muitas crianças com autismo que têm atraso de fala. Na verdade, né, são 3 grandes pilares, né, o comprometimento do autismo. E um deles é a comunicação social, o outro é a interação social e o terceiro pilar são os movimentos restritos, repetitivos, né? Então, são esses 3 grandes pilares que nós encontramos dentro do autismo. Então, se a gente for ver, essa informação não é uma informação errônea, tem até um fundo de verdade, porque pode ser autismo? Pode, mas dizer que toda criança que tem atraso de fala é uma criança dentro do espectro autista, isso é imprudente. Então a resposta para esta pergunta, todo atraso de fala é autismo? A resposta é não. Porque o atraso de fala tem que ser investigado, porque existem várias possibilidades que podem estar causando o atraso de fala. O autismo é uma destas possibilidades. Olha lá, então a primeira orientação que eu estou dando aqui para você, mamãe, papai, vovó, titia, que também muitas vezes está nos acompanhando, pesquisando esse assunto, e parabéns para você, parabéns se você é professor ou um outro profissional da saúde também. A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos, me acompanha lá no Instagram, inclusive fica o convite para você, e todo dia eu estou postando dicas e converso com vocês nos stories sobre informações para orientar vocês, mamães, nestas situações. Então, a primeira orientação aqui é que nem todo atraso de fala é autismo. Existem vários fatores que podem estar causando esse atraso de fala. Então, nós temos desde um atraso simples. O que a gente chama de um atraso de fala simples? É um atraso por falta de estímulos. E sabe o que eu escuto demais as mamães falando? Ah, não.
Lá em casa a gente estimula demais. E estímulo é o que não falta. Então, mas como está sendo este estímulo? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. As telas, eletrônicos, são estímulos, mas são estímulos que promovem diálogo. Será? Inclusive, você coloca a criança para assistir algo, para ela ficar o quê? Quietinha, enquanto você vai lavar a louça, vai trabalhar, vai fazer alguma outra coisa. Você usa o eletrônico, na verdade, para deixar a criança quieta. Ou seja, esse não é um estímulo adequado para estimular a fala, o diálogo. Eu falo que é a fábrica do silêncio. Eu estou querendo que ele fique quietinho. Então, dei um exemplo. Um outro exemplo, muitas vezes a família, pega alguma coisa e fica assim, ó, carro, filho, fala carro, fala carro. Ai, filho, fala carro, ó, carro, fala carro que eu te dou, fala carro que eu te dou, né? Por que eu digo isso? Que tá forçando a criança, mesmo que você tá com um sorriso no rosto, falando com todo carinho, ah, filho, fala mamãe, fala mamãe, fala. Mesmo que você está sorrindo, falando com todo amor, mas você está pressionando. Este, por exemplo, é um estímulo ruim, sabia? Isso eu chamo de forçar a criança. Quem é minha aluna sabe até que eu uso um outro termo, né? Que situação que você força alguém a falar? É a tortura. Então, eu digo que é torturar uma criança para querer falar. Inclusive, tem crianças até que coloca a mãozinha na boca. Quando você pega, olha filho, fala carro. Às vezes a criança põe a mão na boca, às vezes a criança sai correndo. Por quê? Porque é a forma de estimular. Então veja, muitas crianças têm atraso na fala porque não está recebendo os estímulos corretos. Às vezes a família acha que está estimulando e está cometendo alguns erros. Eu tenho vários erros, inclusive, se você quiser, escreve aqui embaixo nos comentários que eu posso gravar um vídeo. Aqui no canal tem várias lives que eu falo dos erros que muitas famílias cometem sem saber, porque ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe vai querer fazer de propósito, vou fazer isso para o meu filho não falar. Ninguém vai fazer um estímulo errado de propósito. A pessoa não sabe, não se percebe. Eu recebo muitos pais no meu consultório, mamães, que eles não se percebem. Às vezes eu pergunto, você faz isso? A pessoa fala, não faço não. Daqui a pouco eu vejo eles fazendo, porque não se percebem. Quando escutam as minhas orientações, assistem os meus vídeos ou estão dentro dos meus programas, do meu curso, aí eles vão se percebendo, criando uma consciência. Puxa, Renata, eu faço isso, agora eu entendi. Por isso que meu filho sai correndo. Nossa, então deve ser por isso que ele não quer brincar. Então veja, um atraso simples muitas vezes é por falta de estímulos ou de estímulos corretos. Mas temos várias outras possibilidades. Temos questões auditivas. Aí você pode dizer, não, esse caso não é do meu filho não. Meu filho ouve bem. Nossa, tá no quarto, ele escuta plim, né, da galinha pintadinha, ele escuta um som, ele vem correndo. Olha, atenção, cuidado. Esse som, por exemplo, da galinha pintadinha é um som bem agudo. E como é que são os sons graves? Nós temos frequências de sons. E às vezes a criança ouve bem, mas ela tem secreção no ouvido. E aí ela não consegue distinguir os sons. Às vezes tem criança que você fala com ela e parece que ela não entendeu direito. Então, ela pode ser que ela está ouvindo, mas não está discriminando. Como é que eu vou saber isso? Fazendo uma avaliação da audição. Essa é a primeira coisa que eu faço quando chega no meu consultório ou qualquer consultório fonoaudiológico. A gente precisa investigar a audição. Inclusive, tem até crianças que têm deficiência auditiva e parece muito com uma criança que tem autismo. Por quê?
Muitos sintomas, tanto do atraso de linguagem, uma dificuldade auditiva e o autismo acaba sendo muito parecido. Por isso que você tem que tomar cuidado de não ficar só pesquisando aí no Google, porque no Google não terá esses critérios que um profissional terá. Tá bom? Então, falei aqui, pode ser questões auditivas, pode ser um transtorno de linguagem, quem vai avaliar isso é o fonoaudiólogo, pode também estar dentro do espectro autista, pode também, lembrando, né, que dentro do espectro autista, nós temos que pensar se essa criança, muitas vezes, ela se comunica mesmo sem falar. Tem muitas crianças que se comunicam, mandam na casa toda e não falam. Essa criança se expressa, ela tem interação social, então não está se encaixando muito bem nas questões, né, do autismo. Porém, nós temos também crianças que têm autismo, que falam e se comunicam muito bem. Ai, Renata, agora você me confundiu. É porque não é para você fazer diagnóstico. Inclusive, o diagnóstico de autismo, ele precisa ser muito bem elaborado, analisado. Eu não gosto de quando dão um diagnóstico logo na primeira sessão. Nossa, eu acho que tem autismo. Se acontecer isso com você, eu sugiro você procurar outros profissionais. Hoje em dia, atualmente, sabe, para fechar um diagnóstico de autismo, muitas vezes se experimenta primeiro uma estimulação. Ter um estímulos adequado. Eu já vi muito acontecendo. Isso, inclusive, dentro do meu programa Orienta a Mamãe. Eu já vi isso acontecendo. Crianças que tinham suspeitas. Suspeita não é diagnóstico, é só uma suspeita. Tem gente, inclusive, que acha ruim. Às vezes acha ruim com a escola, acha ruim com o médico que suspeitou. Você deveria agradecer. Opa, você está com suspeita? Porque quando não se tem dúvida, então é mais provável que pode até ser que seja isso mesmo. Mas eu já vi diagnósticos errados. Porque faltou investigar mais, ver a criança em outros momentos, em outros dias. Tem dia que a criança tá de mau humor, tá com dor, tá incomodada, tá chatinha. Vai justamente naquele dia na consulta com o médico e pode ser mal interpretado. E tem médicos e médicos, né, que tem às vezes mais experiência, mais paciência. Então tudo isso tem que ser analisado. E tem muitos médicos maravilhosos por aí que têm primeiro orientado as mães. Façam estímulos principalmente em casa, gente. É importante, e eu sou fonoaudióloga, defendo a fonoaudiologia e o tratamento fonoaudiológico, mas em casa essa mãe fica muito mais tempo que o terapeuta. Muitas mães reclamam, eu levo na fono, mas parece que não tem resultado, porque está faltando em casa estímulos adequados. Então, para a gente encerrar esse vídeo, eu queria então a gente criar a nossa conclusão aqui do que nós falamos. Então, nem toda criança que tem atraso na fala tem autismo. Tá? E nem toda criança com autismo é uma criança que não vai falar, que tem atraso. O espectro autista, ele é muito amplo. Então nós vamos ter crianças dentro do espectro autista que têm graves dificuldades de comunicação e muitas vezes não conseguem se comunicar, e nós temos crianças que, se tiver uma intervenção o mais rápido possível, mais precoce possível, conseguem ter uma vida dentro da sociedade, se comunicar sim. Por isso que é importante você ser orientado. Se seu filho tiver autismo ou não, você precisa saber estimular o seu filho em casa. Porque se ele tiver um autismo, ele vai continuar sendo seu filho. Ah, mas Renata, eu preciso ir atrás dos tratamentos. Eu tenho muitas mamães que muitas vezes elas ficam tão chocadas com a suspeita do autismo que não conseguem estimular o seu filho, não conseguem nem pedir ajuda. Então, primeira coisa que eu falo é, mamãe,
busque orientação. E se você quiser que eu te oriente, escreve aqui embaixo nos comentários, me orienta, Renata. Se você quiser mais orientações e estar comigo dentro do meu programa, aqui embaixo eu vou deixar o link para você conhecer o programa Orienta Mamãe, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí, ó, o seu joinha, compartilha, pega a setinha aqui, compartilha com outras pessoas. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no meu canal, tá bom, gente? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, escreve aqui embaixo quais são as outras suas dúvidas para que eu faça vídeo para você.